Bom dia, senhor Bom Adão. dia. O senhor pode declinar o seu nome completo, por favor? Adão José Toledo da Silva. Brasileiro. Sim. O seu estado civil, senhor Adão? Brasileiro, casado. Casado, sua profissão. Eu agora estou parado. O senhor está desempregado? Sim. Mas é sua profissão, correto? Eu trabalho com obras. Né? Isso. Tá. O seu endereço, por gentileza? Rua Dinamarca, quadra 22, casa 16, bairro Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. Tá. Eu vou lhe fazer umas perguntas. Sim. Naturalmente, o senhor participou de toda a transação. Sim. Que foi feita entre sua esposa e o autor, então o senhor tem conhecimento dos fatos. Por que o senhor decidiu vender esse veículo? Porque, doutor, na época eu fiquei desempregado, e no caso só minha esposa trabalhava, né? E a gente até então já estava atrasando algumas parcelas, né? E como infelizmente a crise pegou todo mundo, foi só eu, a gente estava já com as dívidas já, né? Então a gente decidiu por vender o carro para pagar as dívidas. Tá. E o carro era utilizado por quem? Por a Francineide. Ela ia para o trabalho normalmente, das 7 às 19 horas. Quem usa o carro, que usava o carro era ela. O senhor tinha um outro carro? Não. O senhor não usava o carro? Não uso. Porque até quando eu fichava, né? A gente tem os meios de transporte da empresa, né? Sim. O Vale Transporte, né? Então quem usa mais o carro é só ela. Tá. Quando o senhor decidiu vender, o senhor hoje não tem carro? Não. Nem o senhor, nem ela? Não. Os senhores não compraram outro carro? Não. Só dívidas. Uhum. Quando o senhor resolveu vender o carro, qual foi o mecanismo que os senhores utilizaram para anunciar a venda? Eu postei ele no LX, que é uma ferramenta que tem de vender. Sim, eu conheço. E aí apareceu o seu Fernando. Isso. Interessado no negócio. Foi. E vocês então fecharam o negócio? Não. A princípio, ele tinha um carro, se não me falha a memória, acho que era um Palio. Acho que era um Palio. E ele queria trocar, né? E como a gente queria sanar as dívidas, e ele queria dar o carro e ficar devendo mais algumas coisas, a gente não tinha condição, porque a nossa ideia era sanar as dívidas, né? Sim. Então, a gente negociou e ele veio, andou no carro, testou o carro. A primeira vez andou. Quando o senhor, isso foi no sábado, né? Que ele foi até lá. O senhor foi encontrar com ele no caixa eletrônico? Não, ele foi na minha casa, na minha residência. Ele foi na sua residência? Isso. Foi na sua residência e lá ele olhou o carro? Ele olhou o carro, andou no carro. Andou no carro, ele foi aonde no carro? Ali nas imediações? Na frente da minha casa, na minha casa mesmo. Uhum. E aí vocês resolveram... Foi, aí a gente mexeu o negócio nele, falei, e não deu certo porque ele queria dar o carro e ficar devendo uma parte, e no dia a gente não estava em condições de arcar, porque a gente teria passado nas dívidas, né? Sim. Então aí a gente ficou por isso mesmo. Ele sumiu algum tempo e reapareceu de novo dizendo que tinha vendido o carro, que daria para comprar o carro. Então ele apareceu e a gente comentou, falei para ele que tinha já umas parcelas já em atraso. E aí até então, quando ele veio na minha casa de novo pela segunda vez, andou no carro de novo, né? Viu, e aí que a gente começou a fechar o negócio de novo. Só que a gente não fechou nesse dia também. Aí a gente ficou conversando por meio do WhatsApp, como tem no processo. Então ele retornou pela terceira vez, andou de novo no carro. Em momento algum, ele, por conhecedor até mesmo da lei, que ele é um advogado, que a gente sabe, em momento algum ele pediu para levar no mecânico, eu também não, porque quem anda no carro é a minha esposa, e até então ela nunca tinha dado problema. Eu acho que a gente leva quando tem problema, quando não tem. Então, pela terceira vez ele andou no carro de novo. Tá, e aí quando o senhor foi entregar o carro, o senhor entregou o carro aonde para ele? Ele pediu para mim acompanhar ele até eu esqueci o nome agora da oficina. Sim. O senhor entregou um carro numa oficina? Foi, ele já levou direto para a oficina, porque até então eu não acordei, ele sabe que os carros tinham uns defeitos para arrumarem, né? Então foi falar. Pneu? Tinha umas coisas para trocar nele, para arrumar. O que era? Foi pneu, tinha algumas coisa de carro velho, fazer revisão, né? Trocar óleo. Não, mas pneu, o que mais? Era pneu. Tá no contrato? Não.
Não tá, não. Não está no contrato. E Não foi feito. o carro apresentava algum defeito de motor? Não, minha esposa usava o carro normalmente. Depois que entregaram o carro, com quantos dias ele entrou em contato com vocês? Ele entrou em contato, não foi já, até então ele não entrou mais em contato comigo. Entrou com sua esposa? Foi, porque que nem até mesmo... Mas poucos dias depois? Foi, acho que uns... Não lembro exatamente, uns 3, 4 dias, assim, eu não lembro, mais ou menos essa data, mais ou menos. Aí, como eu falei para ela assim, aí eu pedi para ela bloquear ele, porque a negociação foi feita toda comigo. Minha esposa até então não sabia de nada sobre negociação, sobre o que estava sendo feito. Então ele não foi mais na minha casa. Que nem eu falei para ele que, meu amigo, você sabe onde é a minha casa, você veio na minha casa 3 vezes, você pode vir, que a gente vai ver como é que a gente pode fazer melhor ser feito, né? Ele não veio mais e ficou perturbando minha esposa no trabalho e tudo, e eu pedi para ela bloquear ele, porque ela não tem nada a ver com o negócio, né? Ela só é a vendedora. Não, a vendedora no caso foi eu, no caso só estava no nome dela, né? No caso, né? Aí, é esposa, marido, então, não entendo bem como Entendi. é que Vamos continuar. Agora aí... deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Uhum. O senhor sabia que o carro parou e que não anda mais? Poucos dias depois? Não, até então não, porque... O senhor sabia ou não sabia? Não, assim, que parou não, porque ele falou que era para a gente ver o que ia ser feito, eu falei para ele vir até a mim, para a gente poder ver o que podia ser feito, mas que parou totalmente ele não falou não. Não falou? Não. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Só que o que eu tenho a dizer assim, que da mesma forma que ele veio 3 vezes na minha casa, eu nunca fui na casa dele, né? Andou no carro e tudo, eu acredito que ele poderia ter sim voltado na minha casa para a gente ter feito o melhor procedimento a ser feito, né? Os senhores foram convocados para ir numa sessão de conciliação? A gente foi sim. E foram, né? Teve a primeira vez a gente não foi convocado e acabou, a gente perdeu porque não sabíamos. E na segunda vez que o papel chegou, a gente foi e ele também não foi. Na segunda vez. A doutora vai ter perguntas? A doutora tem perguntas? A senhora pode declinar no microfone que não tem perguntas? Sem perguntas. O doutor tem perguntas? Por gentileza, doutor. Excelência, de modo... Só pode perguntar direto, doutor. Perdão. No microfone, doutor, senão nós não pegamos o áudio Desculpa, depois. Excelência. De modo a revisitar e ressignificar algumas questões de relevo importantes, eu gostaria de saber por que o carro foi comprado em 19 de março de 2016 e só foi entregue 5 dias após a compra. Desculpa, Só responde no microfone. Desculpa, não Ele está entendi. dizendo que o carro foi comprado em 16 de março e foi entregue 5 dias depois. O carro foi entregue no mesmo dia que ele efetuou o pagamento, sendo que ficou umas parcelas em aberta, que eram 5 parcelas, até então eu confiei nele porque eu não tinha nada a esconder nem nada, eu confiei em 5 parcelas que estavam em aberta para ele continuar pagando no nome da minha esposa. Então ele fez um pagamento e aí a gente foi até o cartório, e o carro foi entregue no mesmo dia do pagamento, do efetuado o pagamento, não foi entregue 5 dias após. Okay. O carro estava em boas condições quando foi entregue ao senhor Fernando? Como eu acabei de relatar para Vossa Excelência, minha esposa estava andando no carro, trabalhando normalmente, então acredito sim que estava, porque ela estava trabalhando com o carro, indo para o serviço. Okay. As revisões do veículo eram feitas em concessionárias autorizadas? Doutor, esse carro é um carro 2002. Eu, sem condições nenhuma, vou levar um carro, né, deste ano para uma concessionária. Eu levo numa oficina normal, onde a gente leva para fazer troca de óleo. Um carro 2002, eu mesmo não tenho condição de levar um carro desse numa concessionária. Ok. Satisfeita, Excelência. Pode ser.